Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Você que está assistindo o culto pela internet, você pode participar do chat ao vivo. E eu comento que hoje nós tivemos problema no Facebook, então tem um link aí para você ser direcionado para o YouTube, ok? Glória a Deus. Atos 8. Atos 8, versículo 26. Amém? Atos 8, verso 26. Diz assim as Escrituras: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia ali um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentado à sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías e então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela beleza da tua santidade. Pai, obrigado, ó Deus, porque o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus misericordioso. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que age com providência. O Senhor cuida daqueles que têm sede. O Senhor cuida daqueles que estão abertos a receber do Senhor, a serem, ó Deus, corrigidos, a serem ensinados. Pai, como o Senhor é maravilhoso. Pai, que o Senhor venha sobre nós aqui essa noite, nos conduzindo com graça, com misericórdia.
Pai, nos livra de toda a escravidão desse mundo, de todo o desejo da carne. Pai, eu me refiro a todos eles. Pai, que o mundo, ó Deus, diminua dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro da nossa cabeça. Pai, que as coisas espirituais realmente, Deus, ganhem muito mais volume, profundidade, para que nós possamos viver os nossos dias. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Queridos, essa mensagem, ela tem vários pontos e ela me encanta. Me encanta e me encanta muito. Há um servo, Filipe, e ele é alguém sensível ao Senhor, a ouvir o direcionamento do próprio Deus. Em primeira instância, um anjo aparece a ele. E a gente precisa observar a riqueza do texto. Depois já não é mais um anjo. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa ali a falar com Filipe. É algo tão completo, e o título da mensagem é uma obra completa. Eu olho para a vida de Filipe, eu vejo um servo completo. Eu olho para a vida do eunuco e eu vejo uma servidão, um coração aberto. Obrigado, varão. Obrigado, Carlos. Eu destaquei alguns versículos. Eu dividi todo esse texto em dois momentos. E eu queria primeiro falar de Filipe, do servo, e depois falar do eunuco. E eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. E eu queria me ater ao verso 26. Um anjo aborda Filipe. Um anjo. É preciso que eu e você, nos dias de hoje, tenha sensibilidade das coisas espirituais. E a revelação de Deus, ela vai se avolumando. Primeiro Deus se revela com um anjo, e depois Deus, com o próprio Espírito Santo, vai trazer ali uma completude daquilo que é necessário. Muitas das vezes eu e você não temos todo o entendimento. Primeiro vem uma voz aos nossos ouvidos, e a gente não compreende tudo. Mas quando eu e você damos atenção a essa voz, algo mais vai acontecer. Tem um desdobramento. Primeiro um anjo. O anjo vem e fala assim: levante-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Hoje, se o Espírito Santo nos mandar ao deserto, nós não vamos porque, não, meu Deus tem o melhor para mim. Que Deus é esse que vai me mandar no deserto? Que Deus é esse que me leva a deserto? Não é Deus falando comigo. E muitas das vezes nós não vemos a revelação de Deus, não experimentamos uma profundidade no Senhor, porque Deus não revela desertos, Deus não nos encaminha a deserto. O que o texto diz? Deus aqui traz um homem a um deserto, a um lugar deserto, a um caminho. Desce, vá. E nos dias de hoje a gente quer primeiro fazer pelo menos 10 perguntas. E eu procuro as perguntas, os questionamentos de Filipe, e eu não vejo nenhum. Eu não vejo questionamento. A vida do cristão, a realidade, ela se dá no deserto.
nas nossas lutas, naquele lugar que nós devemos estar e permanecer. Mas nós achamos difícil estar no lugar que o Senhor tem para nós. Nós queremos que o deserto tenha sombra e água fresca, senão não é de Deus. A igreja é muito funcional. Isso é perigoso. No verso 27, ainda trabalhando a pessoa de Filipe, a característica desse servo, Filipe não sabia quem seria. Vá para onde? Para o deserto? Para quê? Com quem? Fazer o quê? Filipe se levantou e foi, obediência. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, um eunuco, alto oficial de Dona Candace, ou de Candace, rainha dos etíopes. Ah, pastor, se me mandar no deserto para poder atender uma pessoa, né, ilustre, de posse, uma pessoa importante, eu quero ir. Mas Filipe se levantou e foi. E eu creio, na ordem da escrita do texto, a compreensão de quem e de que forma, ele vai sabendo quando ele se coloca no caminho. Tem muitas coisas que nós só vamos descobrir quando nós lançamos no caminho. Quem fica parado não vai saber, quem quer fazer muita pergunta vai continuar parado no mesmo lugar. Primeiro, no verso 29 agora, então o Espírito Santo disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Veja que quando Deus se dá a revelar, Ele vai de várias maneiras. Ele vai fazer a obra dele de várias maneiras. Primeiro, verso 26, um anjo do Senhor. E agora no verso 29, então o Espírito Santo vira para Filipe e diz, aproxime-se dessa carruagem. Ou seja, levante-se e vai ao deserto. Eu não sei ainda quem, eu ainda não sei para quê, mas é para levantar e ir. É para levantar e ir, é para obedecer. Filipe tem no seu ser, essa obediência, sua atitude, e ele é alguém esclarecido, e ele ele tem uma abordagem peculiar. Quando ele chega em obediência, ele pergunta, ei, você entende o que lê? Penso na abordagem de forma que, olha, você está entendendo o que você está lendo? Eu quero poder te ajudar. Eu quero me colocar à sua disposição. Eu não quero me posicionar contra o que você pensa. Eu quero te servir. Eu quero te servir. De que forma que eu posso te servir? É te ajudar a entender o que você está lendo? Estou aqui. Filipe é uma pessoa que se coloca a serviço. É no servir ao outro que conquistamos as pessoas para Jesus. Quando eu e você servimos alguém, essa pessoa ela é impactada. O texto aqui vai dizer que, viu, Filipe se levantou e foi, havia um etíope eunuco,
Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe, correndo para lá. Verso 30. Correndo para lá. Ah, pastor, tem que correr, estou cansado demais. Meu dia foi muito exausto. Eu não tenho condição de correr atrás de ninguém. Eu olho para a vida de Filipe, alguém que simplesmente obedece. Se coloca a serviço de alguém que ele nem sabe quem. Simplesmente segue. Simplesmente faz. Simplesmente servo. Tem que correr, eu corro. É para ensinar, é para falar, eu falo. Alguém que se coloca pronto. A conversa era a respeito daquilo que estava lendo. Eu não vejo no texto o Espírito Santo falar assim, olha, vai lá e ganha essa pessoa para Jesus. Vai lá e ministra no coração dela, que se ela não entregar a vida para Jesus, ela vai morrer e vai para o inferno. Olha, você tem que ir lá, porque senão ela vai morrer e vai para o inferno. Não precisa, porque já está imbuído num coração que nós temos como servo, de um amor profundo e grandioso, para que nós possamos abordar a pessoa em amor e levar a algo sobrenatural que nós experimentamos e que nós vivemos. Então Filipe chega, primeiro ponto, ele pergunta o que está lendo. Mas no verso 36, ou seja, quando ele pergunta se está lendo, ele está preocupado com a necessidade. E no verso 36, seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco, eis-me aqui. Eu creio que Filipe já abordou, quando ele falou de Jesus, ele apresenta uma obra completa. E eu fico olhando muitas pessoas na igreja que acham que batizar é uma opinião, se deve ou se não deve. Comer da ceia é uma opinião, eu não gosto daquele pão, sabe, aquele suco também é ruim, então eu não participo. É algo indiferente. E aqui fica claro um anseio, foi bastar o eunuco ver a água, e eu creio que ao apresentar Jesus por Filipe, estava muito claro já nas suas palavras, batismo e ceia. Uma obra completa, uma completude, é um pacote inteiro. Eu e você que somos servos, precisamos entregar o pacote inteiro para a pessoa. Nós não sabemos se vamos ter uma outra oportunidade depois. Então, Filipe, ele vem com uma abordagem simples. Você entende o que lê? Em outras palavras, eu quero te servir. E compensa que não, já está no coração do eunuco, simplesmente, batizar. Olha o verso 37. Filipe respondeu, é lícito se você crê de todo o coração. Ou seja, ô eunuco, tudo que eu te falei até agora, só vai ter êxito se você crer. E a forma que foi apresentado, a resposta, é um sim, é uma completude, é uma clareza, não deixa dúvida.
Filipe é alguém habilitado a servir, a ensinar e a exercer o seu sacerdócio. Pastor, mas eu não tenho chamado para ser pastor, tudo bem. Mas como nós aprendemos o reino de Deus a ser servo em poucos textos. Como nós aprendemos com Filipe nesse texto. Alguém que se entrega ao Espírito Santo, alguém que está disposto a cumprir, a fazer, a entregar algo completo. E quando eu e você nos entregamos ao Senhor, fazemos uma obra completa, tem êxito. No caso de Filipe, no verso 39, ele foi arrebatado. Não foi arrebatado de morrer e subir para o céu e acabou. O Senhor transladou ele, transportou ele, tirou ele dali. Porque quando você corre na presença do Senhor, há descanso. Ele não teve que sair dali correndo mais para servir a outro. O próprio Deus o tomou. Tem noção o que é isso, irmãos? A gente tem noção o que é isso? Quando eu e você nos colocamos em disposição ao Senhor, Ele opera. Ele faz. E o texto é tão claro. Olha aí o verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E o texto é tão claro, né? Arrebatou Filipe. E o eunuco não viu mais. E é até interessante, porque nós não devemos, quando nós somos pai na fé das pessoas, ser aquela pessoa que está ali, sabe, sendo muleta, bengala, cadeira de roda. A pessoa não consegue andar sozinha, desenvolver a fé dela. O nosso ensinamento precisa ser completo, para que as pessoas andem, para que elas sejam livres, porque senão vão virar dependentes de religiosos, ficam vulneráveis a falsos mestres. E a proposta do Evangelho não é essa. Senão daqui a pouco o eunuco é alguém muito rico. Então, Filipe, foi muito bom você ter vindo aqui. Quanto custa a sua jornada? Eu quero pagar para você ficar aqui para mim. E aí uma pessoa que poderia servir a tantos vai ficar servindo um até quando? Então não existe evangelho de não crescimento de muleta, e as pessoas não devem ficar dependentes por melhor que ela foi instruída. É preciso haver crescimento, é preciso haver transformação, e o nosso ensino precisa ser de profundidade e de qualidade. Então esse é um Filipe, mas eu quero voltar agora, eu quero falar um pouco do eunuco. E aqui a gente precisa fazer esse exemplo. O verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha no deserto. O texto está falando do eunuco? Tem um nome aqui? Nem o próprio termo eunuco está escrito, mas eu olho para esse texto e eu vejo aqui o eunuco. Eu vejo aqui um eunuco que tem um Deus que está trabalhando em favor de, um Deus que está levantando alguém para ir até. E que coisa gostosa é saber que o nosso Deus, Ele tem prazer de vir de encontro à necessidade. O nosso Deus, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus consciente, Ele é um Deus onisciente, que tem ciência do que nós precisamos. O nosso Deus é um Deus que entra com providência. Ele tem prazer de se revelar. Aqui no contexto,
aqui no contexto, há uma pessoa, um Filipe, que não é um à toa, mas alguém que o anjo tem liberdade de acessar para mover em favor de. E quando eu e você sentimos que, minha vida está ruim, Deus não se preocupa comigo, como? Claro que sim. Deus preocupa sim. Deus zela sim. É preciso enxergar as Escrituras desse Deus que é Pai. Desse Deus que tira uma pessoa de um conforto, leva a um deserto em favor de mim, em favor de você. O eunuco é alguém que Deus se importa. É alguém que Deus se compadece. E aí eu olho para a Escritura e falo assim, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não trata um melhor do que o outro. Por que ele seria melhor para o eunuco do que para mim? Qual a lógica? Entre o verso 27, Filipe se levantou e foi. Havia um etíope. Alguém de uma raça. Um eunuco. Etíope não era ninguém de uma linhagem de Davi, não era nenhum judeu, era alguém à margem. Um eunuco era alguém que tinha toda a sua, todo o seu direito de viver uma tristeza. O eunuco é alguém que foi tirado a sua virilidade, a sua masculinidade, a sua capacidade. Mas o eunuco não é alguém choroso. O eunuco não é alguém que está ali, vida miserável. Não. O eunuco não é alguém que se vitimiza das suas condições. O eunuco é alguém que não olha para as suas condições, para os seus impedimentos. Até porque, normalmente, um eunuco é alguém que cuida das mulheres dos reis. E essa pessoa, ele se destacou porque ele cuida do tesouro. Ele cuida da parte importante dessa senhora, dessa rainha Candace. Ele serve a sua rainha. É alguém que, embora seja servo da sua rainha, ele tem ciência, olha, existe um rei, existe alguém melhor do que a minha rainha. É alguém que tem uma sede de encontrar algo, respostas, um Deus de plenitude. Então ele não se limita por já ter alcançado uma parte, mas ele poderia ser alguém feliz por ter dinheiro, por estar ali sendo um servo fiel. O dinheiro não era dele, mas ele estava em condição de exercer ali uma tranquilidade. Ele não é um escravo que não tem a característica de um conforto. Ele é um servo ativo, alguém que desfruta de um conforto da rainha. Aí eu olho e falo assim, até mesmo no verso 26, pessoas que estão numa condição confortáveis se acham em desertos. E aí eu e você, eu não vou falar de Deus para aquela pessoa não, porque a vida dela é muito boa, ela tem tudo. Será que isso faz algum sentido? O que é uma... Então, alguém
que está numa condição viável, mas que precisa de Deus. Pessoas ricas ou pessoas que estão bem estabelecidas, seja profissionalmente, pessoas que estão com uma estrutura familiar boa, elas precisam de Deus. Elas precisam ser ensinadas. Elas precisam ser abordadas. E aí sim, no verso 27, pessoas de grande posição social também precisam de Deus. O Espírito Santo age na vida de quem quer. Eu olho para esse eunuco, embora esteja numa condição razoável, ele anseia. Ele pega a Escritura, ele não contenta somente em letra e história. Eu quero saber de quem isso está falando. Estão falando de quê? De quem? Isso para mim é importante. Quantas pessoas vêm à igreja, vivem uma vida religiosa e não estão preocupados com nada. Vêm, vão e está tudo bem para elas. Não experimentam algo diferente, porque não tem sede, não tem profundidade, não tem interesse, não se deu a conhecer, é alguém que é feliz com o que tem e acha que está tudo bom. O eunuco, sendo servo da rainha, estando numa condição de conforto, ele era alguém que tinha autoridade, ele não era só um escravo, porque ele autorizou um estranho entrar na sua carruagem. Ele não estava andando a pé no sol quente. Ele não era um coitado. Há um anseio. Eu olho o verso 31, alguém que quer aprender, alguém que é ensinável. A coisa mais triste do ser humano é quando ela não aceita, quando ela não consegue conversar, quando o mundo dela é fechado, a razão habita nela e não há interesse em algo novo do Senhor. Porque do mesmo jeito que ela não consegue te receber, ela não vai perceber quando era uma simples voz nos seus ouvidos e agora quando é uma obra do Espírito Santo acontecendo na vida dela. Ela não percebe, ela não vê que Deus inicia, nos aborda de uma maneira simples, num vento, numa música, num abraço, e depois algo muito mais profundo acontece. Mas pessoas que estão fechadas, dificilmente vão perceber que há algo novo acontecendo. Eu vejo o verso 32 e o 33, onde Filipe começa a falar um texto. Ninguém de nós aqui provavelmente evangelizaria alguém iniciando por esses textos. Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo diante de seu tosqueador, ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Quem iniciaria um evangelismo? Quem com esse texto já estaria falando de batismo e de tanta completude? É alguém que tem profundidade, é alguém que tem relacionamento, é alguém que aproveita uma oportunidade, um ponto, um espaço, uma abertura, e entra com um servo, com respeito e com graça, para fazer algo profundo na vida do outro. É alguém que entra de uma maneira de respeito,
para algo maior na vida do outro. A conversão vem pela mensagem da cruz. Tudo bem que aqui está falando de cruz, mas difícil iniciar uma conversão de alguém, um evangelismo com alguém, iniciando por cruz. Primeiro a gente fala que Deus te ama. Obrigado, Zé. Primeiro vamos dizer que o Senhor nos ama. Mas Filipe não perde a oportunidade para abordar o eunuco. Há um processo de conversão completa, há uma escritura apresentada, há ali, anunciado a necessidade de batismo, de um ato público de fé. Pastor, o batismo é importante? Claro que sim, é onde você mostra ao mundo que você é uma nova criatura, que você faz questão que as pessoas vejam que você mudou. Isso precisa ser algo importante para nós. Triste quando a igreja não percebe, não vê que as coisas, que a palavra não tenha acontecido e sido plena. A mensagem era sobre Jesus, lá no profeta Isaías, mas o eunuco fala a respeito de água, de batismo. O batismo é para quem crê. O eunuco, ele é afirmativo. Quantas pessoas hoje você diz para elas: se você morrer agora, você vai para o céu ou para o inferno? Não sei. Acho que eu não sou muito bonzinho. Aonde está na Escritura que os bonzinhos irão para o céu? A resposta do eunuco: eu creio. Eu creio. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É preciso ter convicção. As pessoas que nós discipulamos, ensinamos, as pessoas precisam entender que você agora é filho de Deus. Estava vendo esses dias pessoas, não lembro nem mais porquê, não lembro, as pessoas colocando Jesus lá e falando: ai meu pai. Eu falo: oh meu Deus, quanta ignorância. O batismo é para quem crê. O batismo é um ato público de uma vida que não aceita mais ser da mesma forma. Nós precisamos ter sede. Coisa prazerosa é quando nós vemos que a pessoa que nós ministramos na vida dela, elas estão andando, elas estão caminhando. Elas não precisam de muleta, elas não precisam de símbolos, elas sabem quem são filhos de Deus. É preciso ser disponível a servir, é preciso estar disposto a ir a desertos, é preciso saber ouvir ao Espírito Santo, é preciso ter relacionamento com o Senhor. Queremos ganhar os nossos próximos, queremos ganhar as nossas famílias e até mesmo os nossos filhos. É preciso de sensibilidade no Espírito Santo. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos. Pai, nós bendizemos o teu nome. Pai, agradecemos ao Senhor por todos os teus feitos. Pai, essa mensagem de Filipe e o eunuco, Pai, ela é tão rica. Pai, ela nos ensina tanto.
Pai, coloque eunucos, ó Deus, no nosso caminho. Pai, aviva, ó Deus, o Teu Espírito Santo em nós, para que sejamos sensíveis a perceber, ó Deus, os eunucos, aqueles que precisam, aqueles que anseiam, aqueles que não sabem ler, mas que haja pessoas que ensinem, que ministrem, que se preocupem, que anseiem. Pai, nos desperta. Pai, desperta a Tua igreja para os dias de hoje. Pai, que nós possamos ver a obra do Senhor acontecer na vida dos outros, de maneira tal que o Senhor, ó Deus, seja exaltado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja glorificado, hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus.